Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é Novembro Azul, mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Eu bato um papo aqui com o oncologista Davi Pinheiro Cunha. Doutor, mais uma vez as perguntas didáticas. O que faz as células tumorais crescerem? Aí, pergunta difícil, talvez. Então ela não é tão didática assim. Precisasse ficar aqui horas tentando explicar, porque é multifatorial, né? Tá. Não existe um motivo que faz a célula tumoral crescer. Então, geralmente, são vários fatores que, em conjunto, favorece esse crescimento tumoral. Então, o principal deles são estímulos à proliferação celular. E aí, esses estímulos podem vir de diversos fatores externos, como a gente já comentou. Então, tabagismo, bebida alcoólica, a questão da obesidade, que gera processos inflamatórios. Então, todos esses fatores são estimulatórios para que essas células, que são células cancerígenas, sejam estimuladas a crescer. Né? E outra coisa é a questão da idade. Né? Com a idade, a gente tem uma maior chance de uma célula querer resolver a crescer de forma desorganizada. Né? E esse crescimento dessas células vão formar os tumores. Tá certo, você citou o tabaco, ele sempre, em todos os problemas de saúde, ele está envolvido, né? Ele ajuda a desenvolver a doença, é algo muito nocivo realmente ao nosso corpo, doutor? Não, com certeza. O cigarro, isso a gente já sabe, ele é a maior causa evitável de morte no mundo. Então, assim, de morte em geral. Então, a gente já pensa em problemas cardiológicos, problemas neurológicos, como AVC, e também nesse bolo entra também o câncer, né? Praticamente todos os cânceres têm alguma relação com o cigarro. Algumas mais, outras menos. Então, assim, o câncer de pulmão, de cabeça e pescoço, relação muito direta. Praticamente 80% dos casos desse tipo de câncer está relacionado com o cigarro. O câncer de próstata já não é tão direto essa relação, mas a gente sabe que também o cigarro estimula o crescimento dessas células cancerígenas. Certo. Doutor, a gente está falando de Novembro Azul, mas a gente tocou no tabaco. E com essa proibição, há algum tempo já, diminuiu o número, por exemplo, câncer de pulmão? Houve êxito nessa proibição de cigarros em lanchonetes, em bares, nas famosas baladas? Houve sucesso nessa nova lei? Ou nessa nova lei, nem tão nova assim, né? Acho que no Brasil a gente sempre reclama muito, fala que a política não funciona, e eu acho que a questão da política contra o cigarro, o Brasil é um exemplo para o mundo. Sim. Né? O que foi feito, né, na proibição do cigarro em ambientes fechados, públicos, isso aí realmente tem um impacto muito grande na saúde de uma forma geral. Né? E na saúde da pessoa que está fumando, sim, e também em quem está ao redor, que a gente chama de fumantes passivos. Né? Então, essa estratégia que foi tomada, isso realmente é um exemplo e com certeza está impactando na redução no risco de câncer, mas também com certeza em doenças cardiovasculares e realmente a gente tem que reforçar, apesar do que a política fala, as leis falam, mas a gente tem que reforçar para os nossos amigos, nossos familiares, da importância também de não fumar em ambientes que não sejam ambientes sociais. Aí em casa também a gente não deve fumar em momento nenhum. Menos trabalho para vocês, né, doutor? Não, com certeza. E o problema do cigarro é que ele não tem um número que é seguro. Então, assim, pode ser pessoas que fumam um cigarro ao dia, se tem uma predisposição, esse um cigarro já é nocivo. Sim. Tem pessoas que fumam 2, 3 maços e não tem nada, e aí eles porque eu fumei a minha vida inteira, conheço um amigo meu que fumou a vida inteira e não teve nada. É exceção. Né? A gente não pode trabalhar com exceções, então se a gente não sabe se é seguro ou não, 1 ou 2 ou 3, tem que evitar tudo. Sim, até você tocou no fumante passivo, né? Que é algo, ele é tão fumante como fumante, né? Sim. É algo muito, muito sério. Doutor, vamos voltar então ao nosso assunto do Novembro Azul, o mês da prevenção. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Sim, eu acho que o câncer de próstata, diferente de muitos outros tumores, a grande maioria das vezes ele é assintomático. Sintomático é o quê? Ele está lá, ele está crescendo, mas a pessoa não sente nada. Então, quando ele traz sintomas, e aí os sintomas é o quê? Quando ele cresce tanto que ele começa a obstruir um pouco a passagem da urina, ou ele cresce e começa a causar dor
quer dizer que ele está num ponto em que a chance de cura é muito menor. Sim. Então, especificamente para o câncer de próstata, a gente tem alguns exames que a gente consegue fazer o diagnóstico, mesmo nas pessoas que não têm sintoma nenhum. Sim. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho nos exames de rastreamento, nos exames de diagnóstico, que hoje a gente consegue fazer por exame de PSA. É uma proteína que é produzida pela próstata e a gente consegue dosar no sangue. Sim. Né? É um exame de sangue fácil, relativamente barato, demora 1 a 2 dias para a gente ter o resultado, na grande maioria dos laboratórios, no máximo 7 dias, e ele já te faz um direcionamento na chance de ter um câncer. Sim. E outro método que aí não exige praticamente dinheiro e investimento nenhum é o exame de toque retal, né? A gente sabe que a grande maioria dos tumores, eles crescem na periferia da próstata, na parte de fora. Tá. Então, eu falei no começo do programa que a próstata fica na frente do reto. Então, o toque retal, você entra pelo reto, encosta na parte posterior da próstata, isso já te dá uma noção do tamanho da próstata, então já consegue avaliar se a próstata está grande ou não, se tem áreas endurecidas, se tem nódulos, e sempre que tem uma lesão, uma área suspeita no toque, essa área precisa ser biopsiada. Então, são 2 formas simples, né, que é o exame de toque e o exame de PSA, que já consegue fazer muitas vezes o diagnóstico. Ô, doutor, nesse exame de toque você já tem uma noção do que está acontecendo, né? Sim, o exame de toque ele é simples, rápido, indolor, em menos de 15 segundos você consegue fazer o exame. Sim. Ele te traz muita informação, né? Então ele te traz informação, como eu comentei, a próstata grande ou não, se tem um nódulo, mais de um nódulo, se esse nódulo é mais endurecido ou menos. Isso te traz uma possibilidade maior ou menor de ser câncer. Então é sempre bom falar e reforçar que o diagnóstico de qualquer tipo de câncer, ele só consegue ser feito com a biópsia. Sim. Então, todos esses outros exames que a gente chama de tomografia, exame de toque, exames de sangue, eles aventam a possibilidade de ser um câncer, mas sugere que é necessário fazer uma biópsia. Tá certo. Doutor, a gente sabe que o Brasil é um país que o pessoal brinca muito, né? Aquela coisa, o toque retal perde a masculinidade. Isso é um problema ainda no país? A gente fala, né, o Brasil é um país machista, é um país conservador, aquele o famoso machão, mas isso é um problema para vocês, oncologistas? Existe uma barreira quando você vai fazer esse exame nos homens? Existe o preconceito? Carlos, com certeza. Por mais que a gente está desenvolvendo nos últimos anos, sim, a gente sempre faz campanhas, o Novembro Azul está aí para isso. O preconceito quanto ao toque retal ainda existe e muitas vezes ele afasta o homem de procurar o médico. E sabe que no Brasil, o homem vive 7 anos, em média, a menos do que a mulher. E assim, a explicação plausível, a gente não sabe se é só isso, mas a gente também sabe que o homem procura menos o médico do que a mulher. Sim. Talvez cultural, a mulher desde pequena, de menina, vai no ginecologista, tem o hábito de procurar o médico e isso se mantém durante a vida. E o homem não. O homem não tem, assim, obrigatoriamente de fazer um acompanhamento na adolescência. Então, ele acha que isso não é fundamental, esse acompanhamento. Tá. Então, juntando essa parte cultural do homem ir pouco ao médico, juntando ao exame que é o toque, que existe ainda um preconceito, o homem acaba se afastando cada vez mais de procurar a avaliação médica e o impacto é esse, né? Os diagnósticos mais tardios e com menores chances de cura. Isso, exatamente. Já teve algum caso assim de o cara, não vou fazer, você precisa fazer, é melhor fazer, sintomas fortes. Você já passou por uma situação dessa, você ter que convencer o cara a fazer um exame, mesmo diante de provas de que ele pode estar com algum problema? Sim. Eu acho que, assim, quando o sintoma está ali, o paciente começa a ter queixa, é mais fácil de você convencê-lo a que é fundamental fazer o exame. Tá. Né? Então, aquela coisa, o sintoma está incomodando e ele quer resolver aquilo, então, nesse momento a gente consegue falar, é importante fazer esse exame, isso vai trazer o diagnóstico, isso vai levar ao tratamento. O mais difícil é convencer o homem que está assintomático, então ele não está sentindo nada,
que é importante que ele faça o exame. Sim. Então, nesses momentos de convencimento, é um pouco mais difícil, mas eu acho que uma boa conversa, uma boa explicação, a razão por que a gente está fazendo aquele exame, e é um exame tranquilo, que não vai mexer com a masculinidade, é um exame rápido e que traz muita informação. Ô, doutor, eu até perguntei, né, no último programa sobre o Outubro Rosa, se essas campanhas, elas têm tido sucesso, que há muito tempo. O Outubro Rosa parece que já há mais tempo, né, está estabelecido. E o Novembro Azul, de um tempo para cá também, se fortaleceu. Essas campanhas, elas realmente têm sucesso, elas ajudam, elas aumentam a chance da prevenção? Com certeza. Essas campanhas são campanhas mundiais, né, e a gente vê que nos últimos anos elas ganham cada vez mais força e é importante porque quando você faz a campanha, você tem um público-alvo. Então, a gente quer atingir o homem, aquele homem que tem acima de 50 anos, que tem maior chance de ter câncer de próstata. Mas, quando a gente faz a campanha, muitas outras pessoas que talvez não sejam o público-alvo estão ali escutando. Sim. Então, muitas vezes o homem procura o médico pela insistência da mulher ou do familiar. Então, esse impacto direto no foco, em quem a gente quer encaminhar, mas também na população geral, ajuda a gente conscientizar e isso tem realmente um impacto no diagnóstico. Tá. Doutor, você falou aí da idade, né, da faixa etária, 50 anos, mas é padrão? Porque eu já ouvi falar, completou 40 anos, já pode procurar, tem uma idade certa ou não? 50 é uma idade razoável para você buscar o exame? O rastreamento, rastreamento o que é? É você fazer o exame numa população-alvo sem que ela esteja sintomática. Então, assim, para a gente estar sem sintoma nenhum, a gente vai indicar um exame para fazer um diagnóstico precoce. Né? Então, isso a gente chama de rastreamento. O rastreamento para câncer de próstata, ele no mundo inteiro, ele varia, é questionável em alguns países, e então o número da idade varia bastante. Sim. Mas assim, o que a gente usa de recomendação? A gente sabe que a grande chance de ter um câncer é acima dos 50 anos, então a recomendação a partir dos 50 anos que a gente faça esses exames, e se alguém na família tem um diagnóstico ou a pessoa é de raça negra, que a gente sabe que tem maior chance de ter esse diagnóstico de forma mais precoce e tumores mais agressivos, a gente recomenda até puxar um pouquinho essa idade para 45 anos. E aí, essa é a recomendação padrão. Então, a partir dos 50 anos para todos, pacientes de risco, que são negros, com história familiar, a gente começa um pouquinho antes, com 45 anos, e os exames geralmente utilizados é o PSA e o toque retal como exame de triagem. Nossa, doutor, essa dos negros é realmente é uma informação nova, é debatendo e aprendendo. Por que essa diferença, uma incidência maior? É uma explicação ainda científica, a gente não tem, mas o que a gente vê é o quê? Quando a gente pega o número de pacientes, né, a gente vê que a faixa etária é uma coisa importante. Sim. E a gente vê mais diagnósticos na raça negra. Então, e diagnósticos um pouquinho mais cedo, mais precoce. Sim. Então, por isso que a gente, né, nessa raça, a gente favorece 45 anos. E quando a gente pega no Brasil, a gente sabe que a grande maioria da população tem origem afrodescendente. Então, na grande maioria das vezes, talvez 45 anos fosse a idade para a grande maioria das pessoas. Tá certo. Debatendo e aprendendo. Estou aqui com o Dr. Davi Pinheiro Cunha, oncologista do Grupo Sonho, do SACE Oncologia e Hematologia. Este é o Programação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho muito assunto sobre o Novembro Azul, esse mês especial, mês de prevenção ao câncer de próstata.